Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A relação entre raça e democracia em nosso país é uma pauta que precisa da nossa atenção. Como uma nação que se estruturou em cima do trabalho escravo, o Brasil é profundamente marcado pelas desigualdades históricas entre negros e brancos, com desdobramentos sociais, culturais, econômicos e políticos. Embora sejam metade da população brasileira, os negros são minoritários nos espaços de poder e sofrem diversos tipos de discriminação. Pensar a democracia em nosso país passa por entender as tensões presentes e a necessidade de ações voltadas para a reparação histórica e a promoção da igualdade étnico-racial. Na aula de hoje, o professor Luiz Augusto Campos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vai trazer as nuances desse problema e do mito da democracia racial em um país tão desigual como o Brasil. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, raça e democracia. Bom, eu sou Luiz Augusto Campos, sou professor do IESP-UERJ e a aula de hoje vai ser sobre o tema da democracia e da raça. Historicamente, o Brasil se pensou como uma democracia racial, ou seja, um país livre de racismo, livre de discriminação, sobretudo durante o século XX. Porém, é curioso a gente imaginar que o país se pensou como uma democracia racial, mas sempre teve uma política dominada por brancos, ou em grande medida por homens brancos. Não é necessário ser um especialista no tema para saber que o parlamento brasileiro ou os políticos brasileiros são, em sua maioria, homens brancos. De certo modo, a gente tem que pensar em que medida esse país que se pensou como democracia racial é de fato um país democrático da perspectiva racial, se o poder que controla o Estado, mas não apenas o Estado, as suas elites, é composto basicamente por um grupo racial específico, que nesse caso são os brancos. Embora isso pareça uma injustiça clara, eu acho que a gente tem que complexificar esse tema. Da perspectiva da democracia representativa, cabe, em tese, ao eleitor escolher quem são seus políticos e quem são seus governantes. Nesse sentido, se a política brasileira é majoritariamente branca e majoritariamente masculina, resta saber em que medida isso não expressa uma vontade do eleitor de escolher e de votar em homens brancos para serem seus representantes. Mas essa visão formal da democracia, essa visão abstrata da democracia como um regime político em que o eleitor escolhe livremente quem vai governá-lo, também é uma versão um pouco simplificada da democracia. Em grande medida porque os eleitores não têm toda essa liberdade de escolha. Em primeiro lugar, os eleitores e as eleitoras escolhem a partir de uma determinada oferta de candidatos que os partidos lançam. Então, se os partidos lançam, em grande medida, brancos ou candidatos brancos, não há possibilidade dos eleitores escolherem outros tipos de candidatos. E, além disso, o processo eleitoral é um processo de disputa, onde a visibilidade que um determinado candidato ou que um determinado grupo tem depende do acesso a recursos políticos. Em grande medida, dinheiro para fazer campanha, para, enfim, fazer santinho, para fazer comício e também tempo de televisão. Quando a gente observa as eleições no Brasil, o que a gente nota é que os grandes partidos, aqueles que têm mais força, mais poder e, portanto, elegem mais candidatos, mais políticos, esses partidos tendem a ter uma sobre-representação, uma quantidade muito maior de candidatos e candidatas brancos, né? Em grande medida de candidatos homens brancos, de modo geral. Quando a gente observa os partidos pequenos ou os partidos nanicos, aqueles que elegem poucas pessoas, esses até têm uma quantidade relativamente grande de candidaturas de pretos ou pardos. Mas, de certo modo, você não tem uma competição equânime. Então, dizer que o eleitor tem a liberdade para escolher livremente, né, quem ele vai eleger, isso não é totalmente correto. Você depende aí de uma condição
de igualdade de competição que não existe na política brasileira. E, além disso, você tem uma extrema desigualdade de financiamento. Então, muitas pesquisas mostram que o acesso a recursos de campanha é profundamente limitado de acordo com a cor, raça do candidato. Candidatos brancos, homens, mais tradicionais, pertencentes a elites políticas tradicionais, conseguem angariar muito mais recursos do que candidatos pretos e pardos. Então, em primeiro lugar, existem esses dois filtros, digamos assim. Acesso aos grandes partidos e acesso a financiamento. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente observa o montante total de candidaturas, por exemplo, nas eleições passadas, né, de 2014, as eleições nacionais, ou mesmo nas eleições municipais de 2016, você teve um relativo número de candidatos negros, pretos e pardos, e em comparação com os candidatos brancos, mais ou menos, um pouco menos que a metade, ou quase a metade dos candidatos eram desses grupos raciais mais desfavorecidos. É um percentual muito próximo ao percentual da população brasileira, mais ou menos metade das candidaturas nesse sentido. Agora, quando a gente vai observar os eleitos, em geral, pretos e pardos participam, por exemplo, do Legislativo Nacional em torno de 8, 9, 10%. Então, a metade dos candidatos acaba virando 10% dos eleitos. O filtro fundamental, portanto, parece ser o acesso a recursos de campanha. Isso é importante porque os recursos de campanha são distribuídos de forma profundamente desigual nas eleições brasileiras e há uma alta correlação entre o recurso que os candidatos recebem e os votos que eles recebem. Em alguns estados ou em alguns pleitos, essa correlação é quase perfeita, ou seja, quem ganha mais dinheiro ganha mais votos, quem ganha menos dinheiro ganha menos votos. Então, isso também é importante para a gente relativizar um pouco essa ideia de que os eleitores podem escolher livremente. Eles tendem a escolher aqueles candidatos que aparecem mais, que aparecem mais na televisão, que têm mais acesso a material de campanha, que podem fazer uma campanha com mais apelo e com mais expressão. Nesse sentido, as eleições não são, ou pelo menos não são como deveriam ser, espaços de competição equânime. Então a gente teria sim que pensar mecanismos de equalização dessas chances eleitorais para que uma oferta igualitária de candidatos da perspectiva racial seja colocada para os eleitores e que eles possam ter acesso às informações daqueles candidatos. Existe uma discussão bem recente sobre, por exemplo, a distribuição de recursos de campanha, não só para candidatos negros e brancos, mas para candidatos homens e mulheres. A gente vai ter uma outra aula especificamente sobre democracia e gênero, mas o Brasil já conta com uma cota para candidatas mulheres nas chamadas nominatas dos partidos. Então, todos os partidos nas eleições tem de lançar no mínimo 30% de candidatas mulheres. Por uma interpretação jurídica, o TSE chegou à conclusão de que, na verdade, essa cota de 30% para mulheres levava necessariamente a necessidade de uma distribuição mais equânime de recursos de campanha. Então, as mulheres também têm que receber uma quantidade mínima de recursos de campanha. O que está sendo discutido recentemente, também no TSE, é em que medida essa regra não se aplica também a candidatos negros. Você tem, em todas essas eleições passadas, desde 2014 para cá, mas também nas anteriores, alguns lugares onde partidos inteiros lançam 100% dos seus candidatos brancos. É lógico que o eleitor e a eleitora têm que continuar tendo o poder de escolher aqueles candidatos com os quais ele ou ela se identificam. Ninguém está impondo autoritariamente que os cidadãos têm que votar necessariamente em candidatos de grupos subalternos. Mas a ideia é de que, na verdade, se você equaliza essas oportunidades, esse acesso a recursos de campanha, a tempo de TV ou a partidos grandes, você dá mais liberdade para os eleitores escolherem aqueles candidatos que melhor os representam. Agora, é evidente que a gente pode ter uma distribuição mais equânime de recursos, de financiamento, de postos políticos, etc., e ainda assim candidatas mulheres e candidatos negros não serem tão eleitos. O Brasil, como
boa parte dos países do mundo, é um país que é perpassado por preconceitos. Então existe a ideia tradicional de que mulheres não são tão aptas à política, que mulheres são mais aptas ao trabalho na esfera doméstica e por aí vai. E também uma imagem de que o político tradicional, o gestor tradicional, é aquele homem de meia idade, branco, que provavelmente já fez uma fortuna prévia à política, não precisa da política para se sustentar, e é algo que, de certo modo, todos os escândalos de corrupção têm mostrado que é uma perspectiva falsa. Não é porque uma pessoa é homem, branca e rica, por exemplo, que ele se torna livre ou impedido de cometer atos de corrupção. Mas esses preconceitos, eles não podem ser entendidos como preferências. Não há um direito legítimo de uma pessoa não preferir, por exemplo, votar em mulheres ou não preferir votar em brancos. Isso é a expressão de sexismo e de racismo. Então, quando a gente pensa em democracia e raça, eu acho que a gente tem que pensar, é possível lidar ou chamar um regime de democrático, como, por exemplo, o Brasil se pretende, se ele exclui da sua política e das suas elites sistematicamente dois grupos que representam metade da sua população. Eu acredito que não. Eu acredito que essas medidas que visam mitigar essas desigualdades, elas produzem justiça social e justiça política, dando chances equânimes a esses grupos se candidatarem, fazerem suas campanhas e serem votados. Agora, como eu disse anteriormente, a gente pode estabelecer todas essas políticas de igualdade, distribuir recursos equanimemente, criar cotas para negros e fortalecer as cotas para as mulheres que já existem nos partidos e ainda assim essas desigualdades persistirem. Eu acredito que ainda assim você está lidando, se isso acontecesse, com uma característica antidemocrática do sistema. E para a gente entender isso, eu acho que a gente tem que entender o que faz uma boa representação política, o que faz um bom legislativo, ou seja, o que faz uma boa Assembleia Legislativa, o que faz uma boa Câmara dos Deputados, ou o que faz uma boa Câmara de Vereadores, ou mesmo prefeitos, presidente, governadores. Aí a gente vai estar lidando com o conceito de representação política, ou seja, a ideia de que um regime ele é tanto mais democrático quanto mais os representantes representarem os seus representados, ou quanto mais os políticos representarem os cidadãos do país onde eles se encontram. Às vezes a gente acredita que um corpo representativo, um legislativo, por exemplo, uma Câmara de Deputados, ela é mais representativa quanto mais ela se parece com a população a qual ela está conectada. Essa ideia tem alguns elementos interessantes, mas ela esconde um problema aí, que é o fato de que, se a gente quisesse ter uma política perfeitamente representativa de um determinado país, bastaria com que a gente sorteasse randomicamente, aleatoriamente, os políticos daquela população, as pessoas daquela população que iriam exercer a política. Essa ideia tem um problema, essa ideia de sorteio é uma ideia tradicional nas discussões sobre democracia. O sorteio era um método de escolha importante na chamada democracia grega, ateniense, ou seja, a ideia era de que ninguém poderia, ou pelo menos não deveria se destacar pelas suas habilidades de discurso, que na verdade a democracia era o regime dos iguais. Então, se a gente precisa que alguém governe um determinado grupo, o melhor é que essa pessoa seja escolhida aleatoriamente, para que ela não acredite que aquele cargo é dela e ela mereça aquele cargo e ela controle aquele cargo. É óbvio que quando a gente fala da democracia grega ateniense, a gente está falando de uma democracia de uma cidade-estado muito menor, de uma sociedade muito menos complexa do que as sociedades onde a gente vive atualmente, mas essa ideia, digamos assim, ainda habita o senso comum, de que às vezes se você sorteasse os políticos, a gente teria uma política, uma elite política mais parecida com a nossa sociedade. E, de fato, a gente tenderia a ter uma política mais parecida com a nossa sociedade. Mas a ideia de representação política das democracias modernas, ela é muito mais complexa do que isso, porque ela pressupõe que existe um vínculo, uma relação em si política entre representado e representante. Então,
É fato que um representante pode ser igual ao seu eleitor e ainda assim ele não manter com esse eleitor uma relação de responsividade, de diálogo e de certa proximidade. Nas democracias contemporâneas eleitorais, se pressupõe que a boa representação política é aquela onde o representante tem um vínculo com o representado, que é um vínculo de diálogo, mesmo porque a política é muito complexa e os políticos eles são eleitos em geral para mandatos mais ou menos longos, de 4 anos ou de 8 anos, no caso de senadores. Esses políticos vão ter de lidar com questões também muito complexas, temas que surgem em todos os momentos na pauta pública. E só essa similaridade entre político e eleitor não garantiria que o político estaria agindo em benefício do seu eleitor. É necessário ter aí uma relação de diálogo entre eleitor e eleito. Tradicionalmente, quando a gente fala de democracia, a gente pensa em representação política a partir de 2 ideias, ou melhor, a gente pensa o que faz uma boa representação política a partir de 2 princípios. Um princípio, talvez o mais tradicional, é o princípio dos interesses. Então, um bom representante político é aquele que representa os meus interesses, as minhas preferências. Então, se eu acho que o Estado brasileiro deve gastar mais na saúde, ou gastar menos na educação, ou se o Estado brasileiro já gasta muito, ou se o Estado brasileiro gasta pouco e deve gastar mais, essas são as minhas preferências e, de acordo com a concepção tradicional de democracia representativa, eu deveria votar naqueles que defendem essas mesmas preferências, esses mesmos interesses. Essa é, digamos assim, a visão dominante do que faz o representante. Então, nos períodos eleitorais, em geral, os políticos fazem isso. Eles manifestam as suas preferências, os seus projetos, os seus interesses, e os eleitores e as eleitoras vão lá e tentam votar naqueles que têm interesses mais próximos. O problema dessa ideia é que ela ignora que, durante um mandato, novas pautas e novas questões podem surgir e que os contextos podem mudar. Então, apenas para falar de um exemplo como esse que a gente está vivendo no período de pandemia, uma pessoa pode defender que o Estado brasileiro gaste menos, economize mais, mas num momento de crise como esse promovido pela pandemia, esse interesse ou essa preferência pode mudar. Esse eleitor pode considerar importante que se gaste mais em saúde pública ou em outras políticas para mitigar a crise gerada pela pandemia. Então é por isso que o sentido de representação política às vezes apela para outro princípio, que é o princípio dos valores. Então, não necessariamente eu preciso que o meu representante político defenda exatamente as minhas preferências. Mesmo porque eu, como eleitor, não tenho preferências formadas sobre todos os assuntos. Tem muitos assuntos que são muito complexos e que os políticos vão ter que decidir e que eu vou ter que não ter informação suficiente para opinar sobre todos aqueles assuntos. Nesse sentido, o que faz um bom representante político? Toda uma corrente vai dizer que é o compartilhamento de ideologias, de opiniões e de valores. Então, eu não tenho uma preferência clara sobre se o Estado deve gastar mais ou menos com a saúde, ou se o Estado deve agir de modo mais agressivo ou mais comedido na pandemia, mas eu me considero uma pessoa de esquerda, mas eu me considero uma pessoa de direita, mas eu me considero uma pessoa com valores mais conservadores, ou me considero uma pessoa com valores mais progressistas. Nesse sentido, eu vou buscar, de acordo com essa concepção, ou eu devo buscar, enquanto eleitor, votar em candidatos que compartilham comigo desses valores gerais. Então, se eu me sinto uma pessoa mais à esquerda, eu vou buscar candidatos mais à esquerda. Se eu me sinto uma pessoa mais conservadora, eu vou buscar candidatos mais conservadores. Então, tradicionalmente, a gente entende a boa representação política como ligada à representação de preferências e interesses e de valores e opiniões genéricas. Em geral, a gente considera que o bom representante político é aquele que representa ou as nossas preferências ou as nossas ideologias e valores. Mas eu acho que essas duas concepções, elas não esgotam a ideia de uma boa representação política, e eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente fala de representação de grupos ou da importância de maior representação de minorias raciais ou de grupos como pretos, pardos, indígenas ou esses grupos mais desfavorecidos.
Isso tem a ver com o fato de que a política não é só o espaço onde as pessoas, os políticos eleitos, vão apenas manifestar as suas ideias ou vão apenas manifestar suas opiniões ou as suas preferências. A política também é um espaço de debate. E nesse espaço de debate, é importante que exista nele, ou que esteja presente nele, a experiência de determinados grupos sociais. Então, um exemplo tradicional são os debates sobre políticas antidiscriminatórias ou políticas antirracistas. Nós temos no Brasil, por exemplo, algumas leis nesse sentido, ações afirmativas raciais, leis que coíbem a discriminação e por aí vai. Essas leis foram aprovadas por corpos políticos, por legislativos majoritariamente brancos. A questão que fica é, esses políticos, homens, brancos, eles são capazes de entender e de compreender as complexidades dos problemas vividos por esses outros grupos? Um outro tema importante nesse sentido é a discussão sobre se uma mulher que comete aborto, se ela deve ser presa. No Brasil, como em alguns países do mundo, o aborto é crime em muitos casos. Essa é uma lei que foi debatida, decidida e votada por homens brancos que não têm necessariamente uma relação com essa problemática, uma relação direta. Nesse sentido, eu acho que existe uma terceira concepção de representação política, ou de boa representação política, que é importante e que não se reduz a interesses nem a valores. É a ideia de que o bom representante político é aquele que compartilha comigo de uma determinada experiência social similar. Então, eu, enquanto mulher, eu, enquanto um homem negro, ou eu, enquanto uma pessoa pobre, posso achar importante que na política existam mulheres, existam negros, existam pessoas originárias de classes mais desfavorecidas. Essas pessoas estão levando à política um conhecimento diferente, para além dos interesses, para além das opiniões que elas defendam. Um outro exemplo disso são as leis regulamentando acessibilidade para pessoas com deficiências motoras. Durante muito tempo, essas propostas de acessibilidade foram vistas como secundárias. Então, nós temos problemas tão graves, para que a gente precisa discutir qualidade da calçada, rampa? Para que isso precisa ser objeto de lei diante de um país com tantas desigualdades socioeconômicas, de um país com tantos problemas? E a verdade é que a eleição de pessoas com deficiências motoras mostrou que esse problema era central. Uma calçada de má qualidade ou um lugar sem rampa implica uma restrição absurda da vida de uma pessoa que tem algum problema de deficiência motora. Estou dando alguns exemplos aqui, mas evidentemente eu poderia dar outros mais. Mas eu acho que ainda existe um quarto argumento que é importante para a gente justificar políticas de presença de grupos subalternos. Se a gente pensar um país como o Brasil, o Estado brasileiro produz políticas de saúde, de educação, de segurança, políticas urbanas, etc., que basicamente tem como seus principais beneficiários e beneficiárias, ou seu principal público, pessoas pobres, negras, em grande medida mulheres, que demandam muito mais dos serviços que o Estado oferece, serviços de saúde, serviços de educação. Então, o Estado brasileiro teria de ter, ou tem uma atenção especial a esses grupos mais subalternos, mas ele é administrado justamente pelos grupos de elite, homens, brancos e ricos. Então, na verdade, quando a gente pensa numa boa representação política, eu acho que a gente tem que considerar, de novo, não só interesses, opiniões, um compartilhamento de experiências, mas a gente tem que pensar também no fato de que esse Estado tende a funcionar melhor e ser mais sensível às políticas mesmas que ele opera e que ele implanta, se ele incluir os grupos que são os grandes beneficiários dessas políticas. Eu acho que isso tudo ajuda a gente a entender por que é importante ter mais grupos subalternos na política, para além do fato de que não necessariamente políticos negros vão defender pautas antirracistas, ou não necessariamente mulheres vão defender pautas feministas, mas
ou pessoas com deficiência vão se dedicar necessariamente a defender políticas específicas para as pessoas com deficiência. Mas o fato é que a política brasileira, como uma política dominada por homens brancos de elite, exclui sistematicamente não só esses grupos, mas a experiência desses grupos que são digamos assim, os maiores beneficiários do que o Estado brasileiro faz ou deixa de fazer. Então, para encerrar ou para tentar resumir, quando a gente discute a relação entre democracia e raça, ou democracia e desigualdades raciais, eu acho que a gente tem que pensar em que medida a exclusão de negros da política expressa uma injustiça social, e uma injustiça social que deve ser mitigada por um país que se pretende igualitário, democrático, e também o quanto a política poderia funcionar melhor se fosse mais diversa e se incluísse grupos mais diversos. Acho que é isso. Obrigado. Para construirmos um país que olhe para todos, sem discriminação racial ou de gênero, são necessárias políticas públicas de inclusão e representatividade. É fundamental dar voz aos grupos que sofrem nessa desigual balança da representação política. Na próxima aula, iniciaremos o módulo Desigualdades, o segundo de nossa disciplina. Na aula de abertura, falaremos sobre desigualdade e mobilidade social. Até lá!